E aí, turma, tudo bom? Estou aqui para falar com vocês, tá? Sobre o assunto de queda livre, tá? O assunto de queda livre. Ele também é chamado de movimento vertical. Onde o movimento vertical, tá? Ele pode ser trabalhado em duas maneiras, tá? Que é o momento de queda livre, tá? Oswaldo, o que é queda livre? É quando você abandona um objeto, tá? Em queda livre. Então, por exemplo, eu estou abandonando esse pincel aqui. Ele vai cair em queda livre. É o que a gente vai estudar hoje. E, Oswaldo, qual a outra situação? A outra situação é quando eu pego esse mesmo pincel, tá? E arremesso ele para cima, que a gente chama de lançamento vertical, tá? Hoje nós vamos estudar o momento de queda livre. Pô, beleza. Então, como eu já disse para vocês, Oswaldo, o momento de queda livre, tá? Um objeto ele parte a partir de quê? De uma altura, tá? Onde essa altura, tá, inicial, ela vai ser o que, Oswaldo? Essa altura inicial ela vai ser diferente de zero. Beleza. E a velocidade inicial, Oswaldo, vai ser quanto? A velocidade inicial aqui, a gente está dizendo que essa velocidade inicial ela vai ser igual a zero. Professor, por que a velocidade inicial vai ser igual a zero? Vamos lá. Quando eu abandono esse pincel aqui, que eu abro minha mão, qual a velocidade que o pincel está na minha mão? O pincel está o quê? O pincel está parado. Logo, se o pincel está parado, a sua velocidade inicial é quanto? A sua velocidade inicial é zero. Professor, existe alguma situação em que essa velocidade inicial aqui, ela pode ser diferente de zero? Pode. Por exemplo, esse pincel está na minha mão, pô, beleza. Vem uma pessoa com uma outra mão por cima e baixa na minha mão, fazendo com que esse pincel ele arranque. Tá? Oswaldo, nesse instante, a velocidade do pincel ele vai ser igual a zero? Não, ela vai ser diferente de zero. Tá? Mas para efeitos de estudo, agora nesse momento, a gente vai estudar com a velocidade ela sendo igual a zero. Um outro detalhe importante para a gente trabalhar com queda livre, quando a gente trabalha com queda livre, a gente desconsidera, tá? Olha o que eu estou dizendo, a gente desconsidera a resistência do ar. Tá? Então a gente não vai considerar a resistência do ar aqui para a gente. Ok? Então, para começar, altura inicial é diferente de zero, tá? Velocidade igual a zero, sendo um objeto abandonado. Logo, quando eu solto esse objeto, beleza, a gente sabe que o objeto ele começa o que, Oswaldo? Ele começa a cair. E quando ele vai caindo, Oswaldo, observa que a cada ponto, por exemplo, se ele passar pelo ponto A, passar pelo ponto B e chegar ao ponto C, a gente repara que a velocidade desse objeto sempre vai aumentando. Tá? Tanto é que a velocidade de A no ponto A é menor que a velocidade do ponto B, que é menor que a velocidade do ponto C. Tá? E muita gente já começa a errar, tá? Nesse ponto bem aqui. Oswaldo, com o ponto, tá? A velocidade no ponto C. Tá? Quando eu digo que, olha, a velocidade no ponto C, ela vai ser diferente de zero e máxima. Por exemplo, se eu soltar o pincel, tu pode fazer um teste na tua casa, para qualquer coisa e abandonar. Tá? Aí eu pergunto assim, qual a velocidade desse objeto ao tocar o solo? Pô, a maioria de vocês vão responder assim, Oswaldo, vai ser zero. Tá? Não, cara. Aí ainda vão dizer, vai ser zero, Oswaldo, porque o objeto ele vai parar. Tá? Olha a pergunta, qual a velocidade dele no instante que ele tocou o solo? Tá? Não foi o que aconteceu depois que ele tocou o solo. Então, no instante que ele toca o solo, a sua velocidade é diferente de zero e máxima. Oswaldo, por que é diferente de zero e máxima? Bem simples, pô, porque a velocidade ela vai variando. A gente estudou lá no movimento uniformemente variado, tá? Que quem faz a velocidade variar, tá? É uma coisa chamada aceleração. Aí você vai perguntar, Oswaldo, mas quem que está fazendo esse objeto variar? Quem é essa aceleração? Tá? É o que muita gente chama de força. Tá? Não entendo porquê, mas muita gente chama de força. É a nossa amiga gravidade. A gravidade ela faz o que, Oswaldo? A gravidade, tá? Ela te puxa, vulgarmente falando, para o centro da Terra. Tá? Oswaldo, mas ela te puxa? Apesar da gente falar, a gravidade me puxa para o centro da Terra, a gravidade ela não é uma força, não é força da gravidade. E sim chamado de aceleração da gravidade. O que é força? É o que a gente chama de força gravitacional, tá? É uma outra história e não é a aceleração da gravidade. Então a aceleração da gravidade ela é constante e diferente de zero. E faz a velocidade de um objeto quando ele cai em queda livre variar, tá? E Oswaldo, por que essa velocidade vai aumentando? Porque a gravidade ela faz o quê? A gravidade ela aponta para o centro. Pô, se o objeto está caindo, beleza, pro chão, o sentido do movimento, tá? É igual ao sentido da velocidade. Logo, eu tenho que a velocidade vai sempre o quê? Aumentando quando ele cai. Tranquilo? Para quem não lembra, o valor da gravidade 9,8, tá? Metros por segundo ao quadrado.
ou 10 metros por segundo ao quadrado, que esse aqui é o valor que a gente mais usa no ensino médio, ok? Então, quem faz a nossa velocidade variar na queda livre é a aceleração da gravidade. Só para reforçar, a gravidade ela não é força, e sim aceleração. De boa? Aí aqui a gente tem as equações, tá, de queda livre. Oswaldo, quais são as equações de queda livre? Eu posso ter que, tá, o ΔH, ou variação de altura, tá, da onde o objeto vai cair para onde ele vai chegar ao solo, é igual a GT ao quadrado dividido por 2, onde a gente fazendo uma brincadeirinha aqui, tá, a gente pode dizer então que o tempo de queda, tá, do objeto é quem, Oswaldo? Vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a altura dividido pela gravidade, tá? A gente tem também, tá, que V, que é a velocidade do objeto, vai ser igual a quem, Oswaldo? Vai ser igual a GT. E a gente tem também que o tempo de queda, tá, vai ser igual a quem, Oswaldo? O tempo de queda pode ser igual a velocidade do objeto dividido pela gravidade, beleza? E a gente tem também, tá, a nossa querida equação de Torricelli, bem trabalhada aqui, que eu tenho que velocidade ao quadrado é igual a 2G ΔH. A gente brincando um pouquinho, Oswaldo, a gente vai ter o quê? Que ΔH, variação de altura, é igual a velocidade ao quadrado dividido por 2G. Então, Oswaldo, para calcular a altura, tá? Eu posso calcular por essa fórmula. Como posso calcular por essa fórmula? Pô, show de bola. Fica a teu critério em qual das duas você vai usar, ok? Se a questão der o tempo, a gravidade, você vai usar 10 ou usa aquela de lá. Oswaldo, a questão me deu a velocidade, mas não me deu o tempo. Você usa essa equação de cá, tá? Então, gente, queda livre é isso aí. Espero ter ajudado vocês, tá? Um abração.